Olá pessoal, é um prazer muito grande falar com vocês agora neste momento, um momento todo especial porque nós vamos voltar a estudar as profecias de Daniel. Hoje nós vamos estudar Clovis I, rei dos francos, é a segunda parte. A primeira parte nós fizemos na semana passada, e na semana passada nós chegamos à conclusão, nós vimos que da perspectiva adventista do sétimo dia, não há como pegar as profecias de 1290 dias proféticos e 1335 e colocar além daquele período de 1844. Porque, segundo o comentário de Ellen White, o tempo, então, as profecias de tempo profético, elas terminariam ali. Aquelas profecias que têm a ver com o cômputo profético, elas terminariam ali. E nós observamos isso, nós fizemos uma análise na semana passada a respeito da palavra tempo. Nós analisamos a palavra tempo como aparece lá em Apocalipse no capítulo 10. Hoje nós vamos estudar um pouquinho a respeito de Clovis I, o rei dos francos. E por que nós vamos estudar? Porque, segundo a interpretação historicista adventista, o início da profecia de 1290 dias proféticos, 290 anos, é o ano de 508, um ano muito especial, e há uma controvérsia em torno desse ano, porque o que aconteceu no ano 508? Né? Então alguns questionam, digo, não, esse ano 508 não tem nenhuma expressividade profética. Eu fiz um esboço aqui, eu acabei esquecendo de colocar no material, mas eu vou passar para vocês aqui. Eu não vou ler para a gente não perder muito tempo. Mas eu fiz um esboço aqui que é um esboço bem interessante e ele é bem real. Tem muito a ver com a realidade quando a gente estuda a profecia, as profecias de tempo. As profecias normalmente são compreendidas quando elas se cumprem. Eu vou dar um exemplo. A profecia de 1260 dias proféticos, 1260 anos. Normalmente as profecias não são compreendidas a partir do seu início, mas a partir do seu final. Ou seja, as pessoas que estão vivendo naquele período quando a profecia se cumpre, essas pessoas, elas vão analisar o conteúdo profético, vão comparar com o fato histórico e vão dizer, bom, essa profecia está se cumprindo agora por isso, isso, isso e isso. Foi o que aconteceu, por exemplo, em 1798. Eu devo lembrar que antes de 1798, alguns sinais estavam indicando aquele momento. Como, por exemplo, o terremoto de Lisboa, 1755, foi um indicativo. É só a gente pegar lá, por exemplo, Apocalipse capítulo 6, versículo 12, aparecem os 3 sinais. O grande terremoto, o escurecimento do sol, ok? 1780, e depois vem a queda das estrelas em 1833. Então, em 1798, 2 desses sinais haviam acontecido. O que acontece em 1798? A prisão do Papa Pio VI, o confisco das suas terras, das terras papais, terra de Avignon, Bolonha, Carrara, Romana, e aí o papado perde o seu poder temporal. Retroagindo no tempo, colocando 1260 anos antes, retroagindo, você vai chegar no ano de 538. Então, normalmente, as profecias elas são reconhecidas a partir do seu cumprimento para começar no seu início. Aí, estudando o início da profecia, chegou-se então à conclusão de 538 é quando começa então o poder temporal do papado. Okay? Aí tem toda uma trama que vai acontecer ali naquele período. A mesma coisa vai acontecer também em relação a 1290 dias proféticos e 1290 anos, que vão terminar em 1798. Voltando 1290 anos, seria em 508. E aí, o que acontece em 508? Nós vamos então agora começar a analisar essa profecia, ok? Nós vamos ter que mexer com muitos textos. Eu coloquei aí alguns dados históricos, pesquisei bastante, li muito, ok? Nós vamos ler um pouquinho. Após a vitória em 496 sobre os alamanos, Clovis declarou-se cristão. Isso aí está no livro de Walker, História da Igreja Cristã, na página 177. É um livro antigo, inclusive eu já tive a edição antiga dele,
de Midas Fischer, um livro bem antigo mesmo, um livro de história antigo. Então ele coloca essa vitória no ano de 496, ele foi batizado juntamente com 3.000 de seus seguidores no dia de Natal em Reims, aliás, batizado como católico. Os francos tornaram-se assim a primeira das nações germânicas a esposar o cristianismo ortodoxo do Império, um fato que lhe ganhou a simpatia, não simplesmente de Constantinopla, mas também do povo, do clero, da população romana e da Gália. Quando na morte de Clovis, o reino franco estendia-se até os Pirineus no sul e além do Reno no leste. Havia agora, uma vez mais, um Estado católico potencialmente poderoso no Ocidente, ou seja, a vitória de Clovis ali naquela faixa teutônica foi muito importante para o estabelecimento da supremacia papal. Isso é bem conhecido e reconhecido pelos historiadores. A grande questão aqui em xeque é com relação ao ano 508. Por exemplo, aqui está, você pode ler aí o material, certo? A conversão de Clovis, segundo os historiadores mais antigos, ao cristianismo católico foi em 496, que se tornou um exemplo, assim, um evento decisivo para a política do mundo ocidental. Então, agora, sobre o Clovis, agora os francos começaram a expandir aí o seu domínio, e particularmente a Igreja Católica. Tá, ok? Agora, um ponto interessante, finalmente ele atravessou o Loire, na Aquitânia, onde em Vouailles, Vogladeni, em 507, ele derrotou os visigodos e assumiu o controle do sudeste da Gália e até a linha dos Pirineus. Então, o ano 507 foi o ano em que ele vence os seus inimigos principais. Tá? Esse é um ponto interessante. Então, ele vence ali os visigodos no ano 507. Então, 507 não é 508. Eu, quando fiz essa análise, eu cheguei à seguinte conclusão. A vitória dele sobre os godos foi no ano 507. Mas ele só teve uma vitória definitiva no ano 508, quando ele entrou em Toulouse, que foi a capital dos godos. A gente vai ver isso um pouquinho mais adiante. Mas tem algumas novidades, alguns pontos bem interessantes, e eu fiz umas descobertas que eu fiquei bastante surpreso. Aqui em Ilker, no Cristianismo através dos séculos, eu encontrei aqui mais algumas informações interessantes. Gregório de Tours, em sua interessante História dos Francos, descreve o estabelecimento, a história e a conversão dos francos. Ao final do século, Clovis, rei dos francos, casou-se com Clotilde, uma princesa cristã da Borgonha. A influência de Clotilde, junto com aquilo que Clovis cria ser uma ajuda divina numa luta, levou à conversão em 496. Então aqui nós temos mais um historiador. Aliás, foram vários, nem todos eu coloquei aqui, colocando a conversão de Clovis em 496. Com sua conversão, seu povo também aceitou em massa o cristianismo. Então esse aqui é mais um historiador a corroborar essa data de 496. São todos autores assim mais antigos. Ok? Ele continua então a sua abordagem. Clovis, rei dos francos, tornou-se um leal defensor da autoridade do bispo de Roma. Isso é muito importante. O seu domínio passa a ser algo assim fundamental para a hegemonia do catolicismo naquela época. Gregório I enviou Agostinho à Inglaterra. Este monge, junto com seus sucessores, conseguiu trazer a Bretanha de volta ao seio de Roma. Aonde quer que fossem, os monges missionários insistiam junto aos seus convertidos para que obedecessem ao bispo de Roma. Então a gente está vendo aí que como foi importante esse domínio de Clovis. Continuando ainda aqui o Ilker, agora nós temos aqui um texto bem grande, e esses textos são importantes, gente, para a gente poder entender o que os historiadores estão falando a respeito dessa questão da hegemonia romana naquela época, da importância que Clovis teve para essa hegemonia. Então Clovis foi o primeiro líder a unificar os francos e a completar a conquista dos territórios que se tornariam hoje grande parte da França. Aí mais uma vez ele vai repetir ali que ele se casa com a princesa
borgonhesa, Clotilde, e ele anexa os territórios borgonheses conquistados com seu casamento através de batalhas. A unificação de todas as tribos francas do reino sob sua direção foi uma grande contribuição, notem, para o estabelecimento da religião. Que religião? Da religião católica. Então ele aceita o cristianismo, em parte por causa da influência da esposa, em parte por aquilo que lhe pareceu uma providência divina na guerra. Ou seja, ele imaginou, segundo os historiadores, que pelo fato do Deus de Clotilde, sua esposa, ter lhe ajudado na batalha, então ele deveria agora aceitar o cristianismo. O que foi feito, segundo os historiadores, aí em 496, que acabou se tornando um ano muito significativo para a história inclusive do mundo ocidental, porque os francos, os quais unificaram, tornaram-se, junto com seus reis e defensores do papado, contra os inimigos temporais e ainda deram ao papado os territórios que manteria como posses temporais por mais de 1000 anos, diz aí Kerr. Mais uma vez ele vai corroborando com essa data e também sobre a questão da supremacia papal. São 2 volumes, ele apresenta lá no volume 1, página 236, ele diz assim, que depois de uma batalha árdua, os alemães foram derrotados e Clovis recebeu o batismo, diz ele, no dia de Natal de 496, junto com vários de seus nobres, das mãos do bispo católico Remígio de Reims. Este acontecimento foi de grande importância, porque foi a causa da conversão do povo franco ao catolicismo. E mais tarde, daria origem ao grande império de Carlos Magno. Essa informação também aí é muito importante, é muito interessante até. Bom, agora, qual foi a minha conclusão? A minha conclusão foi que o ano de 508, ele havia se tornado importante, porque quando ele entra na capital, quando ele mata o rei Alarico II e entra na capital em Toulouse, em 508, então 508 estaria o caminho completamente aberto para que ele pudesse então agora dar total corroboração ao poder papal, para que o papado pudesse então agora alcançar uma posição de proeminência até 30 anos depois, até chegar no ano de 538. Porém, nas minhas pesquisas, eu descobri algumas coisas assim bem interessantes que eu quero compartilhar com vocês. Tá certo? Na Encyclopedia of World History, é uma enciclopédia que tem, ela pega, é uma enciclopédia, ela é bem abundante, ela pega os fatos históricos, data por data, e vai colocando ali, vai listando essas datas, é uma enciclopédia bem abundante. Ali na página 147, a data de 496 para a conversão de Clovis é tratada como uma tradição. Então essa enciclopédia diz que essa data é uma tradição. E uma outra enciclopédia também, essa é uma enciclopédia bem abundante, são vários volumes, muito grande, uma enciclopédia americana, que é a Funk Wagnall's New Encyclopedia, volume 6, página 224, chama de lenda a invocação de Deus de Clotilde, sua esposa, e o seu subsequente batismo em 496. O que eu achei assim mais interessante foi o encontrado na Enciclopédia Britânica. A Enciclopédia Britânica é a enciclopédia mais respeitada do mundo. E é uma enciclopédia que está sempre se renovando, porque os pesquisadores estão sempre descobrindo coisas novas. E quando você fala de história, ou de paleontologia, ou de arqueologia, quando você trata dessas áreas, é muito importante você observar as conclusões, as pesquisas atuais. E eu fiquei pasmo quando eu comecei a estudar a Enciclopédia Britânica sobre este assunto. E eu vou citar para vocês aqui o que eu encontrei na Enciclopédia Britânica. Infelizmente eu vou ter que ler, porque o texto está aqui. Eu traduzi o texto do inglês para o português. Eu ia deixar o texto em inglês e traduzir ao vivo, mas quem quiser eu posso mandar o texto em inglês, não tem problema nenhum. Está escrito assim: de acordo com Gregório de Tours, Clovis veio acreditar que a sua vitória em 496 foi devida à ajuda de Deus
a cristãos a quem a sua esposa Clotilde o havia encorajado a aceitar. Com o apoio do bispo Remídios de Reims, um líder da aristocracia galo-romana, Clovis se converteu ao cristianismo católico com cerca de 300 de seu exército em 498. Notem a observação da enciclopédia agora, da Britânica. Esse relato tradicional da conversão, contudo, tem sido questionado pelos eruditos, especialmente por causa dos ecos da conversão de Constantino, que Gregório tão claramente incorporou em sua história. Então vejam que aqui a enciclopédia também, a enciclopédia britânica, diz que isso aí é um relato tradicional. Ou seja, essa data, 496, 498, é baseada em tradição. E a enciclopédia britânica, eu coloquei aí a fonte, vocês estão olhando aí, vocês estão vendo a fonte, tudo está com fonte, ela vai continuar afirmando o seguinte, que os eruditos agora acreditam que Clovis não se converteu até o final de 508, e não diretamente do paganismo ao cristianismo católico, mas aceitou primeiro o cristianismo ariano. Clovis, no entanto, se converteu à fé católica, e essa conversão assegurou ao rei Franco o apoio, não somente da hierarquia eclesiástica, mas também do cristianismo católico romano em geral, a maior parte da população. Vejam, também assegurou o triunfo da Gália, na Gália do cristianismo romano, sobre o paganismo e o arianismo. E não poupou a Gália, e ainda poupou a Gália dos prolongados conflitos que ocorreram em outros reinos germânicos. Então, o que a enciclopédia está dizendo? A enciclopédia ela está dizendo que a conversão de Clovis ela deve ter ocorrido no ano 508, e não antes disso. Ela continua, nós temos mais algumas informações aqui também. Vamos continuar. Eu vou ter que ler mais uma vez para a gente poder entender aqui. Isso é tudo eu estou tirando aqui da enciclopédia britânica. Através dos séculos, muito tem sido dito sobre a conversão de Clovis ao catolicismo. Um dos primeiros reis germânicos a agir dessa forma, e ele o fez de fato, converteu-se ao catolicismo. Porém, análises recentes de fontes contemporâneas que descrevem o seu reino, especialmente a partir de uma carta escrita por Avitus de Viena, congratulando-lhe por seu batismo, sugerem que Clovis não se converteu ao catolicismo diretamente do paganismo. Antes de aceitar o catolicismo, ele esteve interessado na heresia cristã ariana e simpatizou-se com ela, e talvez mesmo se inclinou a adotá-la. De acordo com Avitus, também é provável que Clovis tenha sido batizado mais tarde em sua vida, possivelmente no Natal de 508, apenas 3 anos antes de sua morte, diz a enciclopédia britânica. Eu fiquei realmente bastante interessado nesse estudo, nessa análise, porque para mim a data de 508 era uma data já definitiva, porque a profecia, quando você chega em 1798, 1290 dias, você retroage, você chega em 508. Qual a importância disso? Clovis estava livre quando ele entrou em Toulouse, ele conquista Toulouse, então ele está livre agora para estabelecer ali essa supremacia papal. Mas tem alguma coisa a mais, porque na verdade o poder temporal do Papa vai acontecer no ano 538. Mas no ano 508 alguma coisa bem interessante vai ocorrer. Vamos lá. Estamos ainda aqui na enciclopédia britânica. Clovis estabeleceu Paris como a capital de seu novo reino, e em 508 recebeu uma espécie de reconhecimento do imperador Anastácio, possivelmente um consulado honorário, e o direito de usar as insígnias imperiais. Vejam, que ano foi? 508. Esses privilégios deram ao novo rei todo tipo de legitimidade e foram úteis para ganhar o apoio dos súditos galo-romanos. Então, vejam mais uma vez aí essa data de 508, como é que ela vai chegando assim a uma importância bem interessante. Bem, abordando a respeito de Toulouse, diz a enciclopédia britânica, fundada em tempos antigos, ela foi a fortaleza de Volcai, Tectosaja,
e se desenvolveu como Tolosa durante o período romano. Como capital dos visigodos, cerca de 419-507, foi tomada 508 por Clovis I, e incluída no reino merovingiano. Então, observem que o ano 508 é o ano em que ele toma essa capital, Tolosa, que mais tarde vai se tornar Toulouse, e aí então ele fica livre, completamente livre agora, ele tem a hegemonia nas suas mãos e ele pode agora atribuir ao papado toda aquela força, aquela energia que ele gostaria de atribuir. Dá ao bispo de Roma uma força muito grande, de tal maneira que ele vai receber uma documentação dizendo que ele não pode ser julgado por ninguém, ele é o pai dos pais, está acima de todos os outros. Né? Eu gostaria, portanto, de fundamentar essa data de 508 como uma data importante para a profecia. Essas últimas descobertas dizem que Clovis não foi batizado antes disso. Eu até gostaria de dizer o seguinte, eu não precisaria dessa informação da Enciclopédia Britânica, embora ela seja muito útil, porque para mim o ano de 508 é o ano em que Clovis fica completamente livre, ele não tem mais agora inimigos para poder colocar o papado naquela esteira que ele gostaria de fazer com que o bispo de Roma agora ele fosse basicamente tratado como se fosse um deus na terra. Isso que vai acontecer a partir do ano 508. Bom, quando nós estudamos essa profecia, nós vamos observar o seguinte, que alguns dos expositores, até mesmo adventistas, eles pretendem deslocar essas duas datas, 1290 dias e 1335 dias, alguns expositores, e colocar lá para o futuro. E nós já vimos na semana passada, quando nós estudamos na semana passada, que isso exegeticamente não é possível. Porém, eu gostaria de lembrá-los o seguinte, eu vou aqui fazer um retorno, vamos voltar um pouquinho na história, e nós vamos estudar um pouquinho a respeito, falar um pouquinho a respeito do protestantismo. O grande campeão da reforma foi Lutero, e a reforma ela tem uma data oficial, 31 de outubro de 1517, quando ele afixou as 95 teses sobre as indulgências na porta do castelo de Wittenberg. Logo depois disso, aquelas indulgências, aquelas 95 teses, foram espalhadas pela Europa, como folha de outono, e as pessoas ficaram bastante cientes do que Lutero estava dizendo. Ele estava, na verdade, fazendo uma tremenda objeção, mostrando que, na verdade, nós não somos salvos através de compra de absolutamente nada. Nós somos salvos pelo sangue maravilhoso do Senhor Jesus Cristo, somos salvos pela graça, mediante a fé. Essa foi a tese de Lutero, e isso se espalhou. Lutero achava, na época em que ele vivia, no momento em que ele estava vivendo ali, no ano de 1517, ele achava que o próprio Papa da época não sabia o que estava acontecendo na Alemanha, que Tetzel estava fazendo ali, vendendo indulgências. Ele achava que o Papa estava sendo enganado e que ele precisava conhecer a verdade a respeito daquilo. Por isso ele colocou aquelas 95 teses, para que chegassem até o Papa. Bom, ele achava que ele teria o apoio da hierarquia, que os superiores iriam ajudá-lo, mas foi exatamente o contrário. Ele foi perseguido. Por isso, então, ele foi capturado, foi sequestrado pelo eleitor da Saxônia, que era um amigo seu. Ele mandou soldados encapuçados sequestrarem Lutero e levar Lutero para o castelo de Waterburg. E chegando lá, então, ele foi colocado disfarce nele, mudaram os seus paramentos, a sua roupa, o jeito do seu cabelo e barba e tudo mais, para que ele pudesse viver ali naquele castelo que funcionava mais ou menos como um condomínio. Tinha muita gente morando ali no castelo e ele tinha que se disfarçar. Ele então pediu que trouxesse para ele um dicionário de grego, que levassem para ele algum material, o Novo Testamento em grego enfim, todo o aparato que ele precisava para que ele pudesse então traduzir o Novo Testamento. E Lutero então começou a traduzir ali o Novo Testamento. Logo em seguida, mais tarde, ele também traduziu o Antigo Testamento.
O trabalho de Lutero foi um trabalho tão extraordinário que ele sistematizou a própria língua alemã. Ele ia para a feira de Wittenberg e ficava observando como as pessoas falavam, para ele poder, então, escrever na Bíblia, no seu Novo Testamento que ele estava traduzindo, palavras que fossem compreensíveis para o povo, né? E ao estudar a Bíblia com um pouco mais de cuidado, e ele agora tinha a palavra de Deus na mão, e agora a Bíblia estava traduzida para o alemão, e ao estudar com um pouco mais de cuidado, entre o ano de 1520 e 1521, Lutero chegou à seguinte conclusão, de que o papado não podia ser reformado, que não haveria arrependimento, não haveria uma volta atrás com relação ao papado, porque Lutero descobriu que o sistema papal é um sistema antagônico ao de Cristo. Enquanto o sistema de Cristo de salvação é um sistema baseado nos méritos de Cristo, a salvação pela graça, que o papado apresenta um outro esquema, uma outra forma de salvação. Isso foi algo bastante pontual na mente de Lutero. Lutero ficou bastante convicto com relação a isso. Tanto é que ele começa a chamar o bispo de Roma de o anticristo. E o anti aí não é apenas contra Cristo, mas aquele que se coloca ao lado de Cristo, ou seja, aquele que rivaliza com ele. Ele descobriu isso. E Lutero, então, ele vai transmitir essa ideia para os outros reformadores, alguns dos quais vão chegar à mesma conclusão que ele. Esse é um ponto fundamental que nós devemos levar em consideração. Então, todos os protestantes naquela época, na Idade Média, chegaram a essa conclusão, de que o poder papal ele representa um poder antagônico ao de Cristo, que rivaliza com o de Cristo, que é chamado lá em Daniel de ponta pequena, que é chamado por João de anticristo e que também está diretamente relacionado com a besta que aparece no Apocalipse. Ok? Então, esses pontos são fundamentais. Isso fez com que muitas pessoas agora se voltassem contra aquele poder antagônico de Cristo. E muitas pessoas então começaram a abandonar o catolicismo. Isso aconteceu na Europa. E começaram a se formar então as chamadas denominações protestantes. Elas foram se formando a partir daí. As denominações protestantes sempre com essa mesma ideia. Bom, mais tarde foi então convocado o Concílio de Trento. E o Concílio de Trento ele vai trabalhar para poder dar fazer uma contrafação ao protestantismo e principalmente protestantismo de Lutero. E a partir do Concílio de Trento são fundados alguns institutos, como por exemplo a ordem jesuíta, por exemplo. Ela é uma ordem militante que vai ser mandada para toda parte do mundo agora para tentar neutralizar o trabalho do protestantismo. E os jesuítas eles se especializaram nesse antagonismo, em trabalhar contra a reforma. Por isso, eles estabeleceram uma chamada contra-reforma. E isso é muito importante a gente entender isso. E foi a partir desses ideais da contra-reforma que surgiram dois estudiosos, dois padres jesuítas, um chamado Luís de Alcazar e o outro Francisco Ribeiro. Luís de Alcazar, os dados estão aí na tela, ele propôs o preterismo. Então a proposta dele é que a besta do Apocalipse, o anticristo, ele vai ser alguém que ficou lá no passado, que ficou lá atrás no passado, ele projeta o anticristo para lá, ok? E ele diz, não, o anticristo foi um imperador romano que ficou lá no passado, ok? Eu não vou perder muito tempo com o preterismo, não, porque o preterismo, algumas das formulações do preterismo acabaram vindo para a interpretação histórico-crítica, que é muito utilizado hoje por algumas escolas de interpretação das profecias bíblicas. Então, aí, com respeito aos livros de Daniel e Apocalipse, a escola preterista defende que os livros tiveram seu cumprimento no período lá do Novo Testamento, na história da igreja cristã primitiva, logo no início, até aproximadamente o ano 100.
Mas o que, na verdade, incomoda mais hoje é o futurismo. O futurismo de Francisco Ribeira, aí 1537, 1591. Essa é uma das grandes escolas de interpretação profética, muito aceita hoje no mundo evangélico, porque essa ala dispensacionalista é uma ala futurista, porque o dispensacionalismo ele pega a última semana de Daniel, quando a gente vai estudar lá Daniel capítulo 9, ele pega essa última semana e joga lá para o final dos tempos, aqueles 7 anos, não é? na última dispensação, e faz isso de uma forma bastante arbitrária. Não é? Quando nós estudamos a profecia das 2.300 tardes e manhãs, a gente estuda essa profecia levando em consideração todos os princípios exegéticos daquela última semana. Ela está virtualmente agregada ao restante das semanas, às 69. Ok? Então, são 70 semanas que estão ali, que vão passar ali pela história do Messias. Então, eles arbitrariamente pegam essa última semana e jogam lá para o final. Por quê? Porque eles têm uma ideia futurista. Eles têm uma, digamos assim, morderam a isca, né, dos jesuítas. E aí eles vão dizer, não, o anticristo é alguém que vai aparecer lá no final, dentre os últimos 7 anos da história deste mundo, então é ali que vai aparecer o anticristo. Quando na realidade a Bíblia nos ensina que a ponta pequena, a besta do Apocalipse, o anticristo, ele começou a se desenvolver muito cedo. Muito cedo. Nós vamos ver que lá em 508 nós já temos aí o embrião. Se a gente até voltar um pouquinho no texto, nós vamos ver o embrião disso antes ainda. O próprio apóstolo Paulo diz que o mistério da iniquidade já nos seus dias estava ali, laborando. Não é? Depois a gente vai ver, por exemplo, com a ascensão de Constantino, não é? o crescimento desse poder, que é um poder associado, poder religioso, com um poder temporal, político, essa associação de igreja e Estado. Então a gente vai vendo esse desenvolvimento, né, através dos séculos. Mas agora, querer jogar isso lá para frente de forma arbitrária, isso aí arrebenta com toda a exegese bíblica. E é exatamente isso que o futurismo faz. Então, quando algum dos nossos irmãos pega uma profecia com 1290 dias, 1335 dias, e joga lá para frente, ele está exatamente utilizando uma metodologia futurística, de uma formulação jesuíta, futurista. Não é? A gente sabe que os nossos irmãos, evidentemente, eles não têm a mesma ideia dos dispensacionalistas, a gente sabe disso, mas de qualquer forma, isso é uma violação da exegese bíblica, tá certo? Então vejam, um ponto que é fundamental e que eu fiz questão de colocar aqui no nosso material é que Francisco Ribeira, ele foi subsequentemente apoiado pelo cardeal Roberto Bellarmino, um dos maiores cardeais da Igreja Católica, que ele se opôs ao princípio de Ano. E o princípio de Ano é fundamental para se compreender as profecias de Daniel. Eu devo apresentar para vocês, na série que nós estamos estudando aí sobre Daniel e Apocalipse, eu vou apresentar para vocês um estudo mais profundo sobre o princípio de Ano. Vocês aguardem que mais à frente nós vamos apresentar isso. Tá ok? Eu comecei a estudar o livro de Daniel pela ponta, né? Comecei aqui pelo capítulo 12, mas depois nós vamos para o capítulo 1 e o capítulo 2, tá ok? E aí nós vamos estudar também sobre a questão do princípio de Ano. Vocês aguardem que nós vamos estudar isso aí, vamos estudar com bastante profundidade. Tá certo? Por que Bellarmino foi contra e se opôs ao princípio de Ano? Exatamente porque o princípio de Ano vai jogar exatamente essas datações todas comprometendo a ação papal, certo? Porque ele está relacionado com o chifre pequeno, lá do livro de Daniel, e é geralmente identificado com o papado. Agora, o que o futurismo faz? O futurismo ele vai deslocar essa interpretação, né, que é uma interpretação histórico-contínua, e ele vai jogar lá para frente. Ok? Então, isso aí é algo que a gente não pode fazer de jeito nenhum, porque isso seria uma violação de diversos pontos
das Sagradas Escrituras que estudam a respeito da questão das profecias de tempo de Daniel e Apocalipse. É uma tremenda violação, a gente não pode fazer isso. Ok? Em 1590, Ribeira publicou um comentário sobre Apocalipse. Interessante que esse comentário ele levou uns 20 anos trabalhando nesse comentário, né? Como a contra-interpretação à opinião historicista, que o historicismo foi abraçado pelos protestantes e nós também adventistas somos historicistas, né? Prevalente entre os protestantes que identificavam o papado com o anticristo. Ribeiro aplicou todo o Apocalipse, menos os primeiros capítulos, ao fim do tempo, em vez de a história da igreja. O anticristo seria um simples indivíduo maligno que seria recebido pelos judeus e reconstruiria Jerusalém e dominaria o mundo por 3 anos e meio. Então vejam que essa ideia foi uma ideia abraçada pelos evangélicos dispensacionalistas e é uma ideia jesuíta, né? Uma ideia jesuíta. Bom, por que agora nós vamos voltar um pouquinho agora à exegese bíblica e nós vamos tentar entender por que nós não podemos simplesmente deslocar essa profecia de 1290 dias, 1235 dias e jogar lá para o final. Ok? Eu fiz aqui uma citação do livro Miniature Symbolization and the Year-Day Principle of Prophetic Interpretation, do Dr. Tim. Ele faz uma citação aí do Dr. William Shea, do Amplifier Bible. Tem esse material ali do Dr. William Shea. E o Dr. William Shea é um grande estudioso da Bíblia, do paralelismo hebraico, Daniel, muito interessante. E ele diz assim, que a tentativa de isolar o conteúdo de Daniel 12, de 4 a 13, da cadeia profética de Daniel 11, não é endossada pela estrutura literária do livro de Daniel. E não é, de fato não é. Nós já depois vamos dar uma checada nisso aí. Então, o Dr. William Shea explica que na seção profética do livro de Daniel, cada período profético, você pega lá, por exemplo, as 70 semanas, 1260 dias, 1290, 1335 e 2300 dias, aparecem como calibrando o apêndice para o corpo básico da respectiva profecia com a qual está relacionada. Ok? Então, primeiro ele tem, o profeta apresenta todo o corpo da profecia e como apêndice, então, vão aparecer essas datas. Acabou entrando errado ali, 1290, 1269, 1260, né? Então, por exemplo, você pega lá a visão do capítulo 7, ela vai ser descrita do verso 1 até o verso 14. Mas o tempo relacionado a ela vai aparecer apenas no verso 25, que é esse apêndice. Ok? Então, esse ponto é fundamental. Então, no capítulo 8, o corpo da visão, da razão, como se chama, né? Visão em hebraico, é relatado nos versos de 1 a 12. Mas o tempo profético, ele aparece só no verso 14, até 2300 tardes e manhãs, o santuário será purificado. De maneira similar, os períodos proféticos relacionados à visão do capítulo 11 são mencionados apenas no capítulo 12. Ok? O que tem lá no capítulo 11? Então nós vamos ver aqui, eu quero convidar vocês para que vocês abram a sua Bíblia no capítulo 11. O capítulo 11 está diretamente ligado com o capítulo 12 de Daniel. Sem dúvida alguma, por causa dessa maré, essa visão em que aparece ali o anjo dando informações para Daniel. Quando a gente pega aqui no capítulo 11, alguns colocam aqui a partir do verso 25 e tal, eu vou ler aqui a partir do verso 35. Alguns dos sábios cairão para serem provados, purificados e embranquecidos até o tempo do fim, porque se dará ainda no tempo determinado. Então ele aqui está fazendo uma referência ao tempo do fim, que começa no ano de 1798. Lá na semana passada eu expliquei sobre isso. Este rei fará segundo a sua vontade, e se levantará, e se engrandecerá sobre todo Deus, contra o Deus dos deuses, falará coisas incríveis, e será próspero até que se cumpra a indignação, porque aquilo que está determinado será feito. Não terá respeito aos deuses de seus pais, nem ao desejo de mulheres, celibato, né?
nem a qualquer Deus, porque sobre tudo se engrandecerá. Não terá respeito aos deuses de seus pais. Já li isso aqui, verso 39. Mas em lugar dos deuses, honrará o Deus das fortalezas. Interessante, quando eu fui analisar aqui sobre o Deus das fortalezas, eu descobri um fato muito curioso. Eu gostaria de fazer uma parada aqui e ler com vocês Zacarias capítulo 9, verso 3. A gente descobriu o que é esse rei das fortalezas. Zacarias 9, 3. Vocês querem dar uma passadinha? Tiro edificou para si fortalezas e amontoou prata como pó e ouro como a lama das ruas. Quem é o rei de Tiro, segundo Ezequiel 28, de 13 a 17? É uma figura tipológica de quem? De Lúcifer, que se tornou Satanás. Então, quem é o Deus das fortalezas? O apóstolo Paulo, em 2 Coríntios 10, verso 4, vamos lá? 2 Coríntios 10, verso 4. Ele diz assim: porque as armas de nossa milícia não são carnais, e sim poderosas em Deus para destruir fortalezas, anulando nós sofismas. Então o texto aqui é muito claro que esse Deus das fortalezas aqui se refere a Satanás. Não é? E quando você vai aqui, por exemplo, em Apocalipse, no capítulo 13, verso 2, estou fazendo aqui este apêndice para poder ficar mais fácil da gente entender depois. Apocalipse 13, verso 2, está escrito assim: a besta que vi era semelhante a leopardo, com pés como de urso e boca como de leão. E deu-lhe o dragão o seu poder, o seu trono e grande autoridade. Então, quem dá autoridade à besta é o dragão, que é o Deus das fortalezas. Bom, continuando, mas agora vamos para Daniel capítulo 11, versículo 39. Mas em lugar dos deuses honrará o Deus das fortalezas. A um Deus que seus pais não conheceram honrará com ouro, com prata, com pedras preciosas e coisas agradáveis. Com o auxílio de um Deus estranho, agirá contra as poderosas fortalezas, e aos que reconhecerem, multiplicar-lhes-á a honra e fá-los-á reinar sobre muitos, e lhes repartirá a terra por despojo. Verso 40. No tempo do fim, depois de 1798, o rei do sul lutará com ele, e o rei do norte arremeterá contra ele, com carros, com cavaleiros e com muitos navios, e entrará nas suas terras e as inundará e passará. O rei do sul aqui é uma representação do ateísmo que foi desenvolvido particularmente na Revolução Francesa. O livro de Apocalipse fala na Revolução Francesa de uma forma figurada. Você vê aqui, por exemplo, você vai aqui em Apocalipse capítulo 11, verso 8, está escrito assim: e o seu cadáver ficará estirado na praça da grande cidade, que espiritualmente se chama Sodoma e Egito, onde também o seu Senhor foi crucificado. Ora, aqui nós estamos tratando de uma linguagem completamente alegórica e profética, porque Jesus foi crucificado, nós já sabemos, foi lá em Israel, não foi aqui no Egito, nem foi em Sodoma. Mas Jesus foi sacrificado num ambiente de sodomia, num ambiente de ateísmo, porque foi o rei Faraó, o Faraó que disse lá em Êxodo, no capítulo 5, de 1 a 5, ele vai dizer assim: não deixaria o povo ir, não conheço esse Deus, nem deixaria o seu povo ir. Então ali nós temos as marcas da rebeldia e também as marcas do ateísmo. E a Sodoma aqui está se referindo à libertinagem muito grande que começou a partir da Revolução Francesa. A Revolução Francesa perseguiu tremendamente ao cristianismo e de uma forma muito particular ao catolicismo. Porém, à medida em que o tempo foi passando, o ateísmo ele foi sendo paulatinamente suprimido e vencido pelo catolicismo papal novamente. E hoje, quando nós olhamos para o mundo, a gente está vendo que não é o ateísmo, na verdade, que está prevalecendo. De forma alguma. O ateísmo, ele cresce, ele tem o seu espaço, a gente entende isso, mas quanto mais a mídia
bate, quanto mais a mídia insiste no ateísmo, mais a religiosidade aumenta. Mais a religiosidade aumenta, e principalmente a religiosidade católica. A gente observa isso assim com muita tranquilidade, não é? O verso 41, entrará na terra gloriosa, e muitos sucumbirão, mas do seu poder escaparão estes, Edom, Moabe e as primícias dos filhos de Amon. Então, lugares sagrados, pontos sagrados, montes sagrados, quando se trata de questões longínquas, de profecias que se cumprem em períodos longínquos, como por exemplo aqui, Monte Sagrado, isso é uma referência ao povo de Deus. Entrará na terra gloriosa, quer dizer, vai perseguir o povo de Deus. Mas vão se agregar ao povo eleito de Deus, Edom, Moabe e as primícias dos filhos de Amon. Ou seja, aqueles que vão se agregar, que embora não façam parte do povo de Deus hoje, mas vão reconhecer a veracidade do povo de Deus, e quando o povo de Deus for perseguido, estes vão se agregar ao povo de Deus por entender que ali está a mensagem da verdade. Estenderá a mão também contra as terras, e a terra do Egito não escapará. O ateísmo. Apoderar-se-á dos tesouros de ouro e de prata, e de todas as coisas preciosas do Egito, os líbios e os etíopes o seguirão. Mas pelos rumores do Oriente e do Norte será perturbado, e sairá com grande furor para destruir e exterminar a muitos. Mas os rumores do Oriente e do Norte. Notem que o Norte bíblico, ou o Oriente bíblico, é o lugar onde acontecem as chamadas teofanias. É a direção de onde Deus se manifesta. Nós temos diversos exemplos na Bíblia. Mas eu queria mostrar um para vocês, bem característico, que está aqui em Apocalipse 16. Abram comigo aí, Apocalipse 16, que é aquele... vai analisar aqui o Armagedon. Está escrito assim. Vamos ver. Apocalipse 16, 12. Derramou o sexto anjo, a sua taça sobre o grande rio Eufrates. O rio Eufrates era o rio que banhava a Babilônia, que abastecia as terras de Babilônia. Portanto, as águas desse rio, eles, na verdade, representam os povos de Babilônia. A secagem das águas do rio Eufrates quer dizer que os povos de Babilônia, eles não vão mais dar apoio à Babilônia, porque eles terão recebido a mensagem da verdade, o evangelho terá sido pregado para eles. Então não vão tirar esse apoio de Babilônia. Derramou o sexto a taça sobre o grande rio Eufrates, cujas águas se secaram, para que se preparasse o caminho dos reis que vêm do lado do nascimento do sol. Quem são esses reis? O Pai, o Filho e o Espírito Santo. Então vi sair da boca do dragão, da boca da besta e da boca do falso profeta, que são os três poderes que contrafazem o poder das três pessoas da divindade, não é? Então, essa contrafação agora ela é vista, os demônios saem como imundos, com semelhantes a rãs. Porque eles são espíritos de demônios, imperadores de sinais, se dirigem aos reis do mundo inteiro, com o fim de ajuntá-los para a peleja do grande dia do Deus Todo-Poderoso. Eis que venho como ladrão. Bem-aventurado aquele que vigia e guarda as suas vestes, para que não ande nu e não veja a sua vergonha. Então se ajuntaram no lugar que em hebraico se chama Armagedon. Ar, no hebraico, significa monte. E Magedon vem de Megiddo, que era um lugar, Megiddo, que não tinha um monte, tinha um vale. O vale de Megiddo, não um monte de Megiddo. Mas a palavra monte na Bíblia, ela se refere normalmente aos povos em lutas. O monte de Sião e os montes que são contra o monte de Sião em batalha. Então aqui está se referindo a uma grande batalha, que é a última batalha antes da volta de Jesus. Portanto, os rumores que vêm do Oriente nada mais são do que a pregação de Apocalipse 18. Depois destas coisas vi descer do céu outro anjo, que tinha grande autoridade, e a terra se iluminou com a sua glória. Então exclamou com potente voz, dizendo: caiu a grande Babilônia, se tornou morada de demônios, covil de toda espécie de espírito imundo, e esconderijo de todo gênero de ave imundo e detestável, pois todas as nações têm bebido do vinho do furor da sua prostituição, com ela se prostituíram reis da terra,
Também os mercadores da terra se enriqueceram à custa de sua luxúria. Ouvi outra voz do céu dizendo: retirai-vos dela, povo meu, para não serdes cúmplices em seus pecados e para não participardes dos seus flagelos. Então a voz desse quarto anjo é uma voz que vai incomodar ao rei do norte, porque será o povo de Deus que estará agora pregando e acusando, mostrando: olha, esse poder é um poder que tem um sistema paralelo, ele não é o sistema real, não é o sistema verdadeiro de Cristo. Então ele diz assim: mas pelos rumores do Oriente e do Norte sairá perturbado, sairá com grande furor para destruir e exterminar a muitos, as perseguições. Amarás suas tendas palacianas entre os mares contra o glorioso Monte Santo, ou seja, contra o glorioso povo de Deus. Mas chegará ao seu fim e não haverá quem o socorra. Então vejam que esse texto aqui tem tudo a ver com o capítulo 12, certo? Não haverá quem o socorra. Amará suas tendas palacianas entre os mares contra o glorioso Monte Santo, mas chegará ao seu fim e não haverá quem o socorra. Então, nesse período, está escrito assim: neste tempo, que o povo de Deus estará sendo perseguido, se levantará Miguel, o grande príncipe, o defensor dos filhos do teu povo, e haverá tempo de angústia, que é a angústia de Jacó, qual nunca houve desde que houve nação até aquele tempo, mas naquele tempo será salvo o teu povo, todo aquele que for achado inscrito no livro. Agora o texto de Daniel capítulo 12, ele vai apresentar todo o seu programa. Nós estamos vendo aqui todo o desenrolar da história contada de forma profética, até chegarmos a esse período aqui. Depois do tempo em que o contínuo for tirado e posto a abominação desoladora, ou seja, quando o poder papal for considerado como um poder mediador no lugar de Deus, no lugar de Cristo, é o que começa a acontecer ali no ano 508, não é? E posta a abominação desoladora, haverá ainda 1290 dias, que vai chegar em 1798. Bem-aventurado que espere chega até 1335 dias, porque chega em 1843, 1844, quando começou a pregação da volta de Jesus, a pregação da mensagem do juízo, que era o intento de Deus, a intenção de Deus era que fosse pregada então a mensagem do juízo. Mas Deus se utilizou daquela decepção para poder purificar o seu povo. Como eu falei na semana passada, por que esses são bem-aventurados? Porque eles chegam a entender agora toda a verdade com relação às profecias de Daniel, e eles entendem que essas datas todas corporativas, 1260 anos, 1290 anos, 1335, garante para eles que essa data de 2300 tardes e manhãs é uma data veraz, ela é uma data que não tem erro, ela é uma data que nós podemos confiar nela, tá ok? Depois nós vamos observar um pouquinho mais alguns detalhes. Então, dessa maneira, se nós aplicarmos o princípio de ano aos períodos de Daniel 7 e 8, nós deveríamos também aplicá-lo ao período de Daniel 12. Nós não podemos agora pegar essas datas proféticas de Daniel 12 e querer que esses números sejam literais e não aplicar neles o princípio de ano. Aí seria um absurdo. Porque todos esses períodos de tempo estão relacionados de alguma forma. E a descrição de cada visão aponta apenas para um único cumprimento do período profético a ela relacionado. Então nós não podemos dizer assim: isso teve um cumprimento no passado, mas vai ter um outro cumprimento no futuro. Isso é um absurdo a gente pensar isso. Isso não, na verdade, não existe. Isso é torcer a exegese bíblica. Tá certo? Bom, então agora nós vamos entender aqui o seguinte. Vamos apresentar esse quadro para vocês e aí nós vamos terminar. Então, tá ok? O ano 538 é o ano do começo do período temporal papal. Certo? Aí nós temos aí a derrota dos ostrogodos e o início temporal do papado. Ok? Isso nos leva até o início do tempo do fim, que é o ano de 1798, que é o fim temporário do poder temporal do papado, quando ele recebeu a ferida mortal, mas ela deveria então ser restaurada depois. Ok?
1798, quando Napoleão Bonaparte manda prender o Papa Pio VI. Dentro dessa mesma estrutura profética, você tem o ano 508, que é o início do poder desolador. É o ano 508. Tradicionalmente, aqueles 3 reis que são derrubados, nós normalmente dizemos eram os vândalos e ostrogodos. Eu prefiro visigodos, vândalos e ostrogodos, porque os visigodos, eles têm uma representatividade muito mais, eu acho, muito mais exata na profecia do que os érulos. Até porque os visigodos, eles tiveram assim, um papel muito importante na ascensão papal. Este ano 508, portanto, ele tem uma importância assim, muito grande, 30 anos de diferença até o poder temporal no ano 538. Então, o início do poder desolador, o ano 508 vai até 1798, o ano 538, início do poder da supremacia papal, vai até 1798, e isso 1290 anos. E 1335 anos vai nos levar até o ano de 1843, 1844, e ali tem uma bem-aventurança para aqueles que chegam a partir dali, tá certo? Porque chegam no período do juízo pré-advento, na revelação de toda a verdade. Agora, as mensagens que devem ser pregadas ao mundo é a salvação através da graça de Cristo unicamente, a salvação pela graça de Cristo através da fé, mas restaurando todas as mensagens perdidas da palavra de Deus, a restauração da sua lei moral, inclusive a observância do sábado, e restaurando todas aquelas mensagens que foram perdidas durante a Idade Média. Há um resgate da verdade bíblica total no ano de 1844. Por isso é que essa data é uma data tão importante. Tá ok? Então a gente está colocando aí para os nossos amigos, os estudiosos da palavra de Deus, que não tem porquê nós duvidarmos dessa data de 508, porque ela está muito bem firmada, muito bem corroborada aí pela palavra de Deus, tá ok? É muito importante que a gente entenda isso, não é? E dessa forma a gente possa cada vez mais acreditar, né, que Deus está no total controle de toda a situação da história deste mundo, tá ok? Eu gostaria de terminar fazendo uma oração, e na semana que vem nós vamos estudar, e aí nós vamos estudar com um pouquinho mais de profundidade também, sobre a identidade do arcanjo Miguel, de Miguel, que aparece aqui no versículo 1. Neste tempo se levantará Miguel. Vocês vão ficar muito entusiasmados com esse estudo, nós vamos buscar aí muita corroboração bíblica, vai ser bem interessante. Vamos fazer uma análise filológica nos termos hebraicos, vai ser bem legal, tá? Então que Deus abençoe a todos. Vamos continuar estudando, vamos continuar nos apegando à palavra de Deus, vamos estudar, vamos usar o sistema correto de interpretação e não vamos nos deixar levar por aqueles que tentam minimizar a nossa interpretação, que é uma interpretação profética maravilhosa. Oremos então. Pai Celestial, muito, mas muito obrigado, Senhor, pela palavra profética, pelas profecias de Daniel e Apocalipse, e muito obrigado, Senhor, por fazer de nós protagonistas da última fase da história deste mundo. Hoje, Senhor, eu tenho convicção de que dentro em breve veremos o Senhor Jesus Cristo voltando nas nuvens dos céus. Pai querido, ajuda-nos, fortalece-nos, Senhor, cada vez mais nos teus caminhos, nos teus propósitos, para que naquele grande dia nós possamos erguer a mão ou erguer as nossas mãos e dizer: eis que este é o nosso Deus a quem aguardávamos. Na sua salvação exultaremos e nos alegraremos. Louvado seja o teu santo nome, por Jesus Cristo, nosso Salvador. Amém. Louvado seja o Senhor. Amém.